Depois de curar o endemoniado, Jesus encontrou uma grande multidão esperando por ele do outro lado da margem do Mar da Galileia. É claro que ele aproveitou a situação para ensinar e curar mais pessoas. Dali, ele foi para a casa de Levi e Mateus. E foi ali que uma pessoa muito respeitada entre os judeus o encontrou. Havia algo urgente para ser feito e Jesus se apressou, mas no caminho aconteceu algo incrível. Você quer saber o que foi? Fica com a gente que essa temporada, nova temporada da lição, está só começando. Eu sou o Matheus Diniz. E eu sou Neila Oliveira. E você está no canal Lamed, onde você estuda a Bíblia de um jeito diferenciado. E os nossos abraços dessa semana vão para as seguintes bases. Base Guerreiro Team, da Igreja Quilômetro 17, em Salvador, Bahia. Base Mensageiros da Alvorada, do distrito do Iatai, Pará. Para a base Geração Maravilhosa, do distrito de Coavite, Vitória da Conquista, Bahia. E para a base Life Supermissão Team, da Igreja Central de Aracaju, Sergipe. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, aproveita, corre aqui embaixo quando a gente está falando 2 segundinhos só e clica naquele botão vermelho escrito inscrever-se e participe conosco nesse canal, nesse ministério e ainda mais nessa nova temporada que está começando. E se você já é inscrito, não se esqueça de deixar seu comentário, o seu like, compartilhar com seus amigos e trazer mais gente para junto dessa missão com a gente. E agora, vamos para o vídeo. Jesus estava novamente na região da Galileia. Na casa do novo discípulo, Mateus, a conversa estava muito boa. Jesus estava ensinando aos convidados do ex-cobrador sobre os princípios do reino de Deus. E foi ali que chegou angustiado o chefe da sinagoga, Jairo. Sua filhinha estava morrendo e Jesus precisava ir logo para curá-la. Jesus saiu imediatamente. Até os discípulos ficaram surpresos com Jesus ter aceitado tão rápido o pedido do orgulhoso rabino. Mas até eles foram com Jesus e o povo foi junto. Como tinha muita gente em volta de Jesus, andar rápido era algo praticamente impossível. Jairo já estava angustiado, ansioso, especialmente porque, em vez de se apressar, Jesus parava, vez aqui, outra vez ali, para aliviar o sofrimento de alguém ou mesmo para curar ou confortar um coração aflito. E foi justamente numa dessas paradas de Jesus que uma mulher teve a oportunidade da sua vida. Já havia 12 anos ela vinha sofrendo de uma doença que cada dia deixava sua vida mais difícil. Ela já tinha gastado todo o seu dinheiro com médicos e remédios para finalmente ouvir que não tinha cura para ela. Mas então a esperança chegou em sua vida quando ela ouviu falar de Jesus. Sim, se houvesse uma chance, ainda que fosse pequena, ela tentaria. E veja como essa cena é descrita aqui. Mesmo debilitada e sofrendo, ela foi até a praia onde Jesus estava ensinando e tentou abrir caminho entre a multidão, mas não conseguiu. Ela o seguia desde a casa de Levi e Mateus sem que pudesse se aproximar dele e já estava quase desistindo. De repente, ele chegou bem perto dela. Ela estava na presença do grande médico, mas com toda aquela confusão, ela não conseguia falar com ele. Tampouco dava para vê-lo, ainda que rapidamente. Com medo de perder sua única chance de ser curada, ela forçou o caminho, dizendo para si mesma: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Naquele único toque se concentrava a fé que ela alimentara em toda a sua vida. Instantaneamente, sua dor e fraqueza deram lugar ao vigor da saúde perfeita. Jesus podia ter deixado aquela mulher passar despercebida, ter deixado a cura, esse milagre, só entre ela e ele. Mas ele decidiu agir de forma diferente. Enquanto ela estava saindo, se esgueirando pela multidão, de fininho, com o coração agradecido, ela ouviu as palavras de Jesus. Quem me tocou? Ela deve ter gelado. Então, Pedro, sendo Pedro, perguntou em tom quase irônico para Jesus: Mestre, dá uma olhada à sua volta. Todo esse povo aglomerado
em torno do Senhor e o Senhor pergunta: quem me tocou? Jesus então olhou para Pedro e disse: alguém me tocou intencionalmente, porque eu sei que de mim saiu o poder. Eu imagino que nessa hora a mulher deve ter ficado muito preocupada. Se fosse você, o que você faria? Se apresentaria ou sairia correndo? Talvez a mulher ainda estivesse tentando entender o que estava acontecendo quando o olhar de Jesus encontrou o dela. E então, vendo que não podia se esconder, ela se adiantou tremendo. Com lágrimas de gratidão, falou do seu sofrimento e de como não havia encontrado cura. E Jesus disse: filha, a sua fé a curou. Vá em paz. E aqui a gente entende por que Jesus fez isso. Não apenas para elogiar a fé sincera da mulher, mas também para evitar um mal-entendido. Ele não deu nenhuma chance para que um simples toque em suas vestes virasse superstição. A cura ocorreu por meio da fé que se apoderou do seu divino poder. No comentário de terça, na seção Você Sabia?, tem mais uma explicação aqui pra gente sobre essa situação. Uma afirmação pública por parte de Jesus de que fora a fé que levara à cura evitaria eficazmente os rumores de que o milagre podia ser conseguido por meio de mágica. Ou seja, já naquele tempo podia haver essa confusão e Jesus fez questão de deixar claro o que havia realizado, operado o milagre. Enquanto Jesus ainda estava falando com a mulher, mensageiros da casa de Jairo chegaram e contaram a triste notícia de que a sua filhinha havia morrido. Essa mensagem chegou até os ouvidos de Jesus, que diz para Jairo: não tenha medo, apenas creia. Já imaginou isso? A essa altura, Jesus deteve a multidão e permitiu que apenas Pedro, Tiago e João o acompanhassem até a casa de Jairo. Quando chegaram lá, eles viram as carpideiras. Sabe quem eram? Aquelas pessoas contratadas para ficar chorando, em situações assim, e os flautistas tocando sua música fúnebre. Jesus então perguntou por que todo aquele tumulto e choro. Ele disse: a criança não morreu, ela está apenas dormindo. O quê? Como assim? Você sabe qual foi a reação das pessoas? Está aqui em Marcos 5,40. A multidão riu de Jesus. Jesus não deu importância para o que as pessoas estavam pensando e falando. Ele então chamou apenas o pai, a mãe, Pedro, Tiago e João para entrarem no quarto onde a menina estava sem vida. Ao invés de levar apenas 2 testemunhas, que era o mínimo necessário para uma situação assim, Jesus resolveu levar 5 testemunhas, muito possivelmente para que ninguém dissesse que aquilo era só algo planejado por eles. Jesus então se aproximou perto da cama onde a menina estava, pegou a mão dela e disse: isso é uma parte muito interessante para ressaltar essa história. Ele falou isso na linguagem que ela entendia, que era falada na casa dela, e com carinho disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, levante-se. Você sabia que Marcos é o único dos 3 autores dos evangelhos que dá a idade da menina? 12 anos. Quanto era mesmo o tempo em que a mulher esteve doente? 12 anos. Com certeza isso não é uma coincidência, mas é uma forma de mostrar que não importa o tempo, o momento, quando Jesus chega na vida de alguém, o milagre acontece, seja o de cura ou até mesmo da ressurreição. Imagine a alegria daquela família se abraçando mais uma vez. Logo em seguida, Jesus pediu para que trouxessem algo para a menina comer. Ele sempre pensa em tudo, em todos os detalhes, e ele sempre quer saciar as necessidades das pessoas. No fim daquele dia, no mínimo 2 mulheres estavam muito agradecidas pelo que Jesus fez na vida delas. Na lição desta semana, nós vimos a importância da fé, tanto para a mulher que esteve doente por 12 anos e que acreditou que o simples toque na roupa de Jesus seria suficiente para que ela fosse curada. E também a fé de Jairo. Você já imaginou isso? Receber a notícia de que sua filhinha estava morta e ouvir de Cristo que ele precisava apenas crer? Os 2 tiveram a sua fé recompensada. E a lição está aqui. De nada vale falar de religião de maneira casual e orar sem que a alma esteja faminta e a fé viva.
Uma fé teórica que aceita Cristo meramente como o Salvador do mundo nunca poderá trazer cura à vida espiritual. Fé não é concordar intelectualmente com a verdade. Não é suficiente crer sobre Cristo, temos que crer nele. A fé salvadora é uma transação pela qual os que recebem a Cristo se unem a Deus e com ele se relacionam mediante um concerto. Fé genuína significa aumento no vigor e confiança profunda e voluntária, pelos quais nosso espírito se torna um poder vencedor.